O homem de terno caro aponta o dedo, o rosto de meia-idade contraído numa máscara de fúria e desprezo. Seus lábios se movendo enquanto palavras cruéis cortavam o ar da manhã. E na outra mão, ele segura um saco de lixo preto, grande e pesado, balançando-o com ameaça na direção da senhora sentada no degrau de pedra fria. Uma senhora idosa, encolhida, com os cabelos brancos e finos presos num coque simples. Ela não ousa levantar o olhar, apenas baixa a cabeça, protegendo instintivamente a pequena caneca de metal que segura com as duas mãos trêmulas, enquanto o homem, identificado mais tarde como Ricardo, o gerente do luxuoso restaurante dali, continuava seu discurso de ódio, chamando-a de praga, de sujeira, de um estorvo para a clientela de elite que ele tanto prezava. Ele gritava que ela estava afugentando os clientes, que a aparência dela, pobre e desalinhada, era um insulto ao seu estabelecimento, um lugar que ele mantinha com mão de ferro, um lugar de perfeição estética, e ele ameaçou, com toda a força dos seus pulmões, que se ela não saísse dali imediatamente, ele mesmo a removeria. Ele faria questão de despejar todo aquele lixo sobre ela, para que o lixo fizesse companhia ao lixo. E a tensão era palpável, um silêncio pesado que caía sobre a rua, mesmo com o barulho distante do trânsito. Pois naquele momento, o universo parecia prender a respiração, observando aquele ato de crueldade. E o gancho, o mistério que pairava no ar e que Ricardo, em sua arrogância cega, jamais poderia imaginar, era que aquela mulher, aquela figura frágil que ele tratava com tanto desdém, não era uma mendiga qualquer. Ela não estava ali por acaso. Ela era a única pessoa no mundo que poderia decidir o destino dele, do restaurante e de tudo que ele conhecia, com uma única palavra. Pois aquela mulher era Dona Matilde, a nova dona de tudo. E ele não sabia, ele não tinha a menor ideia. E se você, que nos ouve, acredita na justiça, se você acredita que o mundo dá voltas e que o karma é implacável, fique conosco. Acompanhe esta história até o fim. Deixe o seu like para apoiar a justiça. E se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas lições. Porque para entender como Ricardo chegou a esse ponto de arrogância, e como Dona Matilde, a verdadeira proprietária de um império, acabou sentada naquela sarjeta, prestes a ser coberta de lixo, nós precisamos voltar no tempo. Precisamos rebobinar a fita da vida e entender as escolhas que os trouxeram até este exato momento de humilhação. E tudo começa não ali, naquela calçada fria da metrópole, no ano de 2024, mas muitos anos antes, numa pequena cidade do interior, num tempo em que as coisas eram mais simples, mas não necessariamente mais fáceis. Esta história começa com Amadeu, um homem de coração gigante e visão de futuro. Amadeu era o marido de Matilde, e juntos, eles construíram um sonho. Um sonho que começou como uma pequena lanchonete na beira da estrada, onde Matilde cozinhava e Amadeu servia, e eles trabalharam dia e noite, sol a sol, durante 50 anos, economizando cada centavo, reinvestindo cada lucro, e Amadeu tinha um talento para negócios, um faro para oportunidades. E com o tempo, a pequena lanchonete se tornou um restaurante, e o restaurante se tornou uma rede. E finalmente, o grande sonho de Amadeu se concretizou. O restaurante Dali, a joia da coroa, um estabelecimento de luxo na capital, um lugar que redefiniu a gastronomia da cidade. Mas enquanto Amadeu crescia e se tornava um magnata, Matilde nunca mudou. Ela continuou sendo a mulher simples do interior. Ela não gostava dos holofotes, da falsidade da alta sociedade. Ela preferia o cheiro da terra molhada na fazenda que compraram. Ela preferia cuidar da sua horta, das suas galinhas,
e ela era o horto seguro de Amadeu, a bússola moral dele. E Amadeu, em sua sabedoria, sabia que o sucesso tinha um preço, e ele precisava de alguém para gerenciar o dali, alguém com a agressividade que ele, envelhecendo, já não tinha. E foi aí que Ricardo entrou na história. Um jovem MBA, cheio de diplomas, com um sorriso largo e olhos frios. Ricardo era ambicioso, implacável, e via o dali não como um sonho, mas como um ativo financeiro, um degrau para o seu próprio sucesso. E Amadeu, talvez vendo um pouco de si mesmo quando jovem, ou talvez já cansado, o contratou, deu a ele poder, autonomia. E Ricardo, nos primeiros anos, entregou resultados. O restaurante lucrava como nunca, mas o custo dessa eficiência era alto. Ele começou a mudar a alma do lugar, demitindo os funcionários antigos, aqueles que tinham a essência de Amadeu e Matilde, e contratando pessoas que eram leais apenas a ele. Pessoas que, como ele, valorizavam a aparência acima de tudo. E Matilde, lá na fazenda, via o marido cada vez mais preocupado, mais distante. Ele se queixava da frieza do restaurante, de como Ricardo estava transformando o sonho deles num lugar sem coração. Mas ele estava velho, e a máquina era grande demais para parar, e então a tragédia, o evento que mudaria tudo, que colocaria todas as peças no tabuleiro para o confronto final, aconteceu. Amadeu adoeceu. Um câncer silencioso e rápido pegou de surpresa. E em poucos meses, o homem que construiu um império estava reduzido a uma sombra de si mesmo. E em seu leito de morte, ele segurou a mão de Matilde, a mão enrugada que o acompanhou a vida inteira, e disse, com a voz fraca: Matilde, o dali, tudo é seu. Sempre foi nosso, mas é seu. Eu deixei tudo em ordem. Os advogados vão te procurar, mas me prometa uma coisa. Cuidado com o Ricardo. O poder cega os homens, e ele é um homem cego. E Matilde, com o coração partido em 1000 pedaços, apenas assentiu, as lágrimas correndo soltas, e Amadeu se foi, deixando um silêncio ensurdecedor na vida de Matilde, e um vácuo de poder no restaurante dali. E o luto de Matilde foi profundo, foi devastador. Ela se isolou na fazenda por 6 longos meses. Ela não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Ela só queria chorar a perda do seu companheiro de 50 anos. E enquanto ela estava reclusa na sua dor, Ricardo, na capital, fazia a festa. Ele soube da morte de Amadeu, claro, mas ele não foi ao enterro. Ele mandou uma coroa de flores cara, caríssima, e uma nota de pesar calculada. E para ele, a morte de Amadeu era uma libertação. Ele não sabia dos detalhes do testamento. Ele presumiu que a viúva, aquela senhora do interior, que ele mal conhecia, que ele via como uma caipira, ficaria na fazenda, recebendo uma pensão gorda, e ele, Ricardo, finalmente seria o rei absoluto do dali. Ele começou a tomar decisões ainda mais drásticas. Ele mudou o menu, aumentou os preços e implementou uma política de tolerância zero contra o que ele chamava de gente feia. Qualquer um que não se encaixasse no padrão de riqueza que ele queria para o restaurante era barrado, ou, se entrasse, era tratado com uma frieza calculada, e os advogados de Amadeu, respeitando o luto de Matilde, esperaram eles. Ligaram algumas vezes, mas ela não atendia. Eles enviaram cartas que ela não abria. E Ricardo, vendo essa ausência, se sentiu ainda mais forte. Ele pensou que ela tinha abandonado o barco, que ela era fraca, e ele começou, sutilmente, a mover as peças para talvez, no futuro, contestar o testamento, alegar que a viúva era incapaz ou que ela tinha renunciado aos seus direitos. Ele estava no topo do mundo. Ele era intocável, mas ele subestimou Matilde.
Ele subestimou a dor e subestimou a promessa que ela fez a Amadeu. E um dia, após 6 meses de escuridão, Matilde acordou. O sol bateu na janela do seu quarto, e pela primeira vez ela não chorou. Ela sentiu raiva, uma raiva fria, uma determinação. Ela se lembrou das últimas palavras do marido: cuidado com o Ricardo. E ela decidiu que era hora de ver com os próprios olhos o que tinha acontecido com o sonho deles. Ela não ligou para os advogados. Ela não ligou para o motorista. Ela fez algo que não fazia há anos. Ela foi até a pequena rodoviária da sua cidade, com a mesma roupa simples de sempre, um vestido escuro, um cardigã de lã cinza que ela mesma tricotou, e o cabelo preso no mesmo coque de sempre. E ela comprou uma passagem de ônibus para a capital, uma viagem de 8 horas, e ela foi, sozinha, como uma passageira comum. E ninguém a reconheceu. Ninguém sabia que aquela senhora pacata, olhando pela janela do ônibus, era uma das mulheres mais ricas do estado. E quando ela chegou na capital, ela não pegou um táxi para a mansão que ela e a Madea tinham. Ela pegou um ônibus de linha. Ela queria chegar no Dali como uma pessoa comum. Ela queria ver a verdade, sem filtros, sem máscaras. E ela desceu na esquina do restaurante. E ela ficou parada, do outro lado da rua, observando. E seu coração doeu. O restaurante estava diferente. A fachada dourada parecia fria, arrogante. Não havia calor. Não havia a alma de Amadeu ali. E ela viu pessoas entrando e saindo. Pessoas bonitas, ricas, mas com olhares vazios. E ela viu os seguranças na porta, com uniformes que pareciam militares, tratando as pessoas com rispidez. E ela sentiu fome. Não uma fome física, mas uma fome de justiça, uma necessidade de entender. E ela atravessou a rua, devagar, e em vez de entrar pela porta da frente, ela foi para a entrada lateral, a entrada de serviço. E ela se sentou no degrau, o mesmo degrau onde, dali a alguns minutos, ela seria humilhada. Ela se sentou ali, quieta, apenas observando. Ela só queria sentir o lugar, respirar o ar do último sonho do seu marido. E foi então que Ricardo, em sua sala panorâmica, a viu pela câmera de segurança. Ele deu um zoom no monitor e seu rosto se fechou. Ele viu aquela mulher, aquela mendiga, sentada na propriedade dele, e ele sentiu uma raiva irracional. Como ela ousava! Como ela ousava sujar a entrada do seu restaurante impecável. E ele pegou o interfone e gritou para o segurança: tirem aquela velha imunda daí agora. E o segurança, um homem novo, contratado por Ricardo, desceu. Ele foi até Matilde e a cutucou com o pé. Ei, senhora, circulando, não pode ficar aqui. E Matilde, com a voz calma, mas firme, disse: eu não estou fazendo nada de mal, meu filho. Estou apenas descansando. E o segurança, treinado para ser implacável, insistiu: ordens do gerente, senhora. Ou a senhora sai por bem, ou eu chamo a polícia. E Matilde olhou para ele, e ela poderia ter dito quem era. Ela poderia ter acabado com tudo ali. Mas ela precisava ver. Ela precisava saber até onde ia a crueldade. Ela precisava ver Ricardo. E ela disse: chame o seu gerente. Então eu gostaria de falar com ele. E o segurança riu. O gerente. A senhora quer falar com o gerente? Ele não fala com gente como você. Mas ele se comunicou pelo rádio. Chefe, a velha não quer sair. Ela quer falar com o senhor. E Ricardo, ouvindo isso, explodiu. Ela quer falar comigo. Ela vai falar comigo. E ele teve a ideia cruel que selaria o seu destino. Ele disse para si mesmo: eu vou dar a ela o que ela merece. E ele foi pessoalmente até a cozinha. Ele passou pelos chefes, que o olharam com medo. Ele não pegou qualquer lixo. Ele pegou o saco de lixo orgânico, o lixo do dia.
restos de lagosta, cascas de frutas caras, comida que os clientes deixaram no prato, o lixo mais nojento, o mais pesado. E ele pegou o saco, e ele marchou com determinação para a entrada lateral, e ele abriu a porta com um estrondo, e ele viu Matilde, sentada, olhando para ele com uma calma que o irritou ainda mais. E foi aí que a cena que descrevemos no início aconteceu. Ele começou a gritar, a apontar o dedo, ele a chamou de lixo, e ele balançou o saco de lixo, e ele disse: "Você quer comida, velha? Você quer o que temos aqui? Então tome." E ele estava prestes a jogar. O braço dele já estava se movendo para despejar todo aquele conteúdo podre sobre a cabeça dela. O ápice da humilhação. O fundo do poço para Matilde. Mas o fundo do poço, como sabemos, é muitas vezes o lugar onde encontramos o impulso para subir. E Ricardo, no auge da sua arrogância, estava cometendo o maior erro da sua vida. Ele estava humilhando a única pessoa que poderia salvar sua alma. Mas ele não sabia. Ele não via nada além daquela figura frágil que ele tanto desprezava. E no exato instante em que o braço de Ricardo estava no ponto mais alto, pronto para despejar a humilhação final sobre Dona Matilde, um som cortou a tensão. O som de um carro de luxo freando bruscamente. Um sedã preto, impecavelmente polido, parou bem ao lado da cena, e a porta traseira se abriu, e dela desceram dois homens. Não eram homens quaisquer. Eram homens de terno, mas ternos diferentes do de Ricardo. Eram ternos que significavam poder antigo, poder de verdade. Eram o Dr. Arruda e o Dr. Benites, os advogados do escritório que cuidava do Império de Amadeu há décadas. Eles tinham vindo para a cidade para a reunião do conselho. Uma reunião que eles estavam tentando marcar com Dona Matilde há semanas. E como ela não atendia, eles decidiram ir buscá-la na mansão da capital. E como não a encontraram lá, eles usaram seus contatos, rastrearam o celular que ela tinha deixado na bolsa, e o sinal os levou, inacreditavelmente, para a calçada do restaurante dali. E eles chegaram no pior momento possível, ou talvez no momento mais necessário. E Dr. Arruda, um senhor de cabelos brancos, que conheceu Amadeu quando ambos eram jovens, viu a cena, e por um segundo ele não entendeu. Ele viu o gerente do Dali, Ricardo, com um saco de lixo na mão, ameaçando uma senhora idosa. E então, ele olhou de novo, e seu sangue gelou. Ele reconheceu o cardigã de lã cinza. Ele reconheceu o coque. Ele reconheceu a postura, mesmo encolhida. Era ela. Era Dona Matilde. E Ricardo, interrompido em seu ato, olhou para os homens com raiva. Quem eram eles para interrompê-lo? Ele gritou: "Saiam da frente! Estou limpando a entrada!" Mas Dr. Arruda não olhou para ele. Ele caminhou rápido, seus sapatos caros fazendo barulho na calçada. E ele se colocou entre Ricardo e Matilde, e sua voz, normalmente calma e ponderada, saiu como um trovão. "O que você pensa que está fazendo, Ricardo?" E Ricardo, pego de surpresa pela autoridade na voz do estranho, recuou um passo, e ele disse: estou cuidando dos negócios. Essa mendiga estava sujando a porta." E foi então que Dr. Arruda se virou para Matilde, e ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada suja. Ele pegou as mãos trêmulas de Matilde entre as suas, e ele disse, com uma voz cheia de preocupação e respeito: "Dona Matilde, a senhora está bem, meu Deus. O que ele fez com a senhora? Viemos buscá-la para a reunião. Estamos todos esperando pela senhora." E a palavra, o nome, Dona Matilde, ecoou no ar como uma bomba. E Ricardo ouviu, e ele congelou. Seu rosto perdeu toda a cor. O vermelho da raiva foi substituído por um branco pálido de terror. Ele olhou para a mulher, olhou para o advogado ajoelhado, e ele repetiu, como um eco: "Matilde." Ele tentou conectar a imagem daquela velha suja com o nome da viúva, a herdeira, a dona de tudo. E ele não conseguiu. Era impossível. Mas o olhar do Dr. Arruda,
um olhar de puro ódio e desprezo direcionado a ele, Ricardo confirmou o impensável. E o saco de lixo, pesado, escorregou da sua mão, caindo no chão com um baque surdo, espalhando parte do conteúdo podre nos seus próprios sapatos italianos de couro polido. E o julgamento da vila, ou melhor, o julgamento da calçada, começou ali mesmo. Os funcionários, que tinham se aglomerado na janela para assistir à humilhação da mendiga, agora assistiam horrorizados à queda do seu chefe, e Ricardo, em pânico, tentou se justificar. Ele gaguejou. Eu não sabia. Ela parecia ela estava pedindo esmola. Eu juro, eu estava protegendo o restaurante. E Matilde, com a ajuda do Dr. Arruda e do Dr. Benites, se levantou. Ela estava suja, o cheiro do lixo impregnava suas roupas, mas sua postura não era mais de uma mulher frágil. Ela se ergueu, e embora fosse menor que Ricardo, naquele momento, ela parecia uma gigante, e seus olhos, que antes estavam baixos, agora fitavam Ricardo. E não havia raiva neles, não havia ódio. Havia algo muito pior. Havia decepção, uma decepção profunda e fria. E Ricardo, vendo aquele olhar, tentou uma última cartada, a cartada do desespero. Ele tentou inverter o jogo. Ele apontou para ela e gritou para os advogados, para os funcionários. Vocês vão acreditar nela. Olhem para ela. Ela está senil. Ela está louca. Ela estava na sarjeta. Ela vai destruir o legado de Amadeu. Ela vai falir o restaurante. E ele, Ricardo, era o único que poderia salvar o dali. Ele tentou incitar uma rebelião, mas era tarde demais. O feitiço estava quebrado. E Matilde, em vez de responder, em vez de gritar de volta, fez algo inesperado. Ela caminhou em direção à porta do restaurante. E os seguranças, que minutos antes a barravam, agora se afastavam como se ela fosse da realeza. E ela entrou. E o restaurante, antes barulhento com o som de talheres e conversas, ficou em silêncio absoluto. Todos os clientes, toda a equipe, pararam para olhar aquela senhora idosa, com roupas simples e sujas de lixo, caminhando pelo tapete caro. E ela caminhou, passando por Ricardo, que a seguia como um cão derrotado. E ela foi até a cozinha, a mesma cozinha que Ricardo tinha profanado ao usar seu conteúdo como arma. E os chefes pararam. As facas pararam no ar. E Matilde olhou ao redor, e ela viu um cesto de pães frescos, pães que Amadeu amava. E ela pegou um pão, e ela se virou, e ela voltou para o salão principal, e ela se sentou na melhor mesa, a mesa que Ricardo reservava para os clientes mais importantes. E ali, suja de lixo, na frente de todos, ela partiu o pão e começou a comer. E o silêncio era tão denso que se podia ouvir a mastigação, e depois de um longo minuto, ela limpou a boca, olhou para Ricardo, que estava parado, pálido, tremendo, e ela fez a sua escolha moral. Todos esperavam gritos, esperavam a polícia, esperavam uma vingança tão grande quanto a humilhação. Mas Matilde era esposa de Amadeu. Ela era feita de outra fibra. E ela disse, com a voz calma, mas que todos no salão puderam ouvir: meu marido, Amadeu, construiu este lugar para alimentar as pessoas, para dar alegria a elas. Ele não construiu este lugar para humilhar ninguém. E você, Ricardo, você confundiu o luxo com a arrogância. Você confundiu eficiência com crueldade. Você pegou o sonho do meu marido e o transformou em um lugar frio, sem alma. E ela se virou para o Dr. Arruda e disse: doutor, por favor, chame a segurança do prédio. O Sr. Ricardo não trabalha mais aqui, a partir deste exato momento. E por favor, doutor, providencie para que ele receba todos os seus direitos trabalhistas, cada centavo. Pague a ele tudo o que ele tem direito. Porque nós, da família de Amadeu, nós não somos como ele.
Nós não jogamos as pessoas no lixo. E essa foi a solução dela. A resolução. A punição de Ricardo não foi a prisão. Não foi a humilhação pública que ele merecia. Foi a indiferença. Foi a justiça feita com classe. E essa foi. Ricardo foi escoltado para fora. Ele não gritou. Ele não implorou. Ele apenas saiu. Um homem quebrado, que tinha tudo e perdeu tudo em 10 minutos por causa de um saco de lixo. E a notícia, claro, se espalhou como fogo. O mundo dos negócios é pequeno. E a história do gerente arrogante que jogou o lixo na própria dona do império virou uma lenda. E Ricardo nunca mais conseguiu um emprego de gerência. Sua arrogância o precedia. E ele acabou, anos depois, trabalhando como um assistente júnior em uma empresa pequena. Um fantasma do homem que ele um dia foi. E Dona Matilde, ela assumiu dali, mas não do escritório. Ela assumiu da cozinha. Ela recontratou os funcionários antigos que Ricardo havia demitido. Ela trouxe de volta as receitas originais de Amadeu. Ela baixou um pouco os preços. Mas, acima de tudo, ela trouxe a alma de volta. E ela criou uma nova regra. A comida que sobrava no final da noite, e era muita comida boa, não seria mais jogada fora. Nunca mais. Ela criou uma fundação e, toda noite, aquela comida era preparada em marmitas decentes e distribuída com dignidade para os famintos da cidade. E o dali, sob a gestão de Matilde, não só recuperou o prestígio, mas se tornou algo mais. Tornou-se um símbolo, um lugar onde a alta gastronomia e a alta humanidade andavam de mãos dadas. E o restaurante prosperou, mais do que nunca, provando que o coração e o lucro podem sim andar juntos. E assim, a nova vida de Matilde começou. Uma vida que ela não pediu, mas que ela abraçou com a força que sempre teve. E a lição, o sermão que essa história nos deixa, é profunda. É uma lição sobre aparências, pois o terno mais caro, o sapato mais polido, não podem esconder um espírito pobre, um coração vazio. E o lixo, meus amigos, o lixo de verdade, raramente está no saco que carregamos, mas muitas vezes está no coração de quem o joga nos outros. Esta história nos ensina que o mundo dá voltas, e as voltas que o mundo dá são implacáveis. A mão que hoje joga o lixo com arrogância pode ser a mesma mão que amanhã pedirá ajuda com humildade. E a mão que hoje segura uma caneca vazia na sarjeta pode ser a mesma mão que amanhã assinará o cheque do seu destino. E eu pergunto a vocês, que nos ouvem, quantas vezes nós julgamos um livro pela capa? Quantas vezes olhamos para alguém com desprezo apenas pela sua aparência, pelo que achamos que ele é? Quantas vezes nós nos sentimos superiores, como Ricardo? E quantos de nós temos a coragem e a dignidade de Matilde, de mesmo depois da maior humilhação, agir com justiça e não com vingança? Você já foi julgado pela sua aparência? Você já viu alguém ser humilhado e ficou em silêncio? O que você teria feito no lugar de Matilde? Você teria se vingado? Ou você teria dado a lição que ela deu? Pense sobre isso. Deixe sua opinião nos comentários. Nós queremos saber. Compartilhe esta lição de vida com quem você acha que precisa ouvi-la. Se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma e nos fazem refletir. E lembre-se sempre, sempre trate bem a todos que cruzam o seu caminho. Trate o faxineiro com o mesmo respeito que você trata o presidente, pois o mundo não para de girar, e nunca sabemos quem realmente estamos encontrando. Até a próxima história.